Então, beleza. Na última parte que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar com a ajuda do Arthur, a gente vai falar do seguinte. Existe mais um tipo primitivo, vamos dizer assim, um tipo básico. Ele é bem esquisito, mas existe. E é o tipo void. Tipo void. Você já ouviu falar de void? O que significa void, Arthur? Nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu falar? Não sei o que Qual é a significa. tradução de void do inglês? O que seria void? Eu tenho que ver aqui. Void é vazio, cara. Vazio. O espaço vazio. The void space. Certo? Então, void é vazio, é nada. O void, cara, é um negócio muito. Eu não sei. Eu vou até tentar fazer um negócio aqui. Eu vou perguntar quantos bytes tem um void. Eu não sei se ele faz isso. Eu não lembro de ter tentado isso antes. E a gente nunca fez e resolve fazer justamente na frente das visitas. Olha, funciona. Vamos ver quantos bytes tem o void, então. Tem um byte. Ah, aí eu passei vergonha. Não era para ter nenhum. Mas tudo bem, vai. Passei vergonha mesmo. Eu esperava que ele desse uma resposta zero, tá? Ok. O void, o vazio, é o seguinte. Ele é um tipo muito esquisito. Primeiro, eu não consigo declarar uma variável chamada void, tá? Então, eu declarei uma variável void aqui, ele vai reclamar. Void, não. Eu não posso declarar uma variável void. O tipo void existe e acabamos de descobrir, para minha surpresa, que o size of de void é 1. Eu achava que fosse 0, mas tudo bem. Então eu tenho que void, eu não posso declarar uma variável chamada void. Mas existem duas situações aonde o void é útil, tá? Quais são essas? Imagine que eu vou declarar uma variável não, uma função, eu vou chamar essa função de int alô Arthur. Você tem, é assim que escreve o seu Arthur? É, Arthur com H. Beleza. F, olá, Arthur. Ok? Eu declarei uma função aqui, tá? Essa função ela só cumprimenta o Arthur e bela bola para frente. Então eu vou mandar aqui, ó. Eu vou chamar alô Arthur. Ok. E aí eu vou compilar. Compilei, sem problema nenhum. Beleza? Vou rodar. Roda sem problema nenhum. Parece que está tudo bem, todo mundo feliz. Só que tem uma coisa que está esquisita nesse programa. Você conseguiria dizer o que está esquisito nessa função alô Arthur? Não tem nada entre parênteses ali. Não tem Hum, nenhuma. Não tem parâmetro, né? Mas aí tudo Não bem, tem né? parâmetro. Não ter parâmetro é ok. Eu tô de boa com não ter parâmetro. Mas tem uma coisa que está esquisita aqui. Essa função, ela não falou que retornava um inteiro? Entendi, não retorna E não nada. retorna nada. Ela não retorna nada. Então, se eu quiser, por exemplo, eu poderia fazer assim, declarar uma variável aqui, ó, int a, que recebe o alô Arthur. O compilador vai aceitar isso aqui. Você falou que falou que o Arthur retorna um inteiro? Retornou. Se eu mandar imprimir esse A, cara, vai saber o que, que tem nesse A aqui. Vamos descobrir. Vamos pedir para imprimir o A. Vamos pedir para imprimir o A. 13. Vamos tentar de novo. Bem, foi por acaso, mas se poder, pode ser que você volte amanhã, rode, vai dar um outro número, porque na verdade ele só tá pegando aqui o A recebe alô Arthur, porque você falou que o alô Arthur retornava um inteiro. Você não retorna nada, mas alguma coisa acontece, porque você falou que ele ia retornar, tá bom? Então existe o void para isso. O void para isso. Agora está falando o seguinte, ó, o Arthur não retorna nada. O alô Arthur, no caso, não retorna nada. O retorno dele é void. Agora, o compilador não vai aceitar aquilo que a gente fez lá embaixo. Olha lá, ó. O valor void tem que ser ignorado.
Ele tem que ser ignorado. Eu não posso tentar pegar o valor void e colocar na variável A. Ele simplesmente ele recusou aquele meu programa. Agora nem essa da linha de baixo vai funcionar. Agora sim, agora estamos bem de novo. Então, o que a gente faz? A gente usa o void, primeira utilidade do void, a gente usa o void para marcar uma função e dizer que essa função não retorna nada. Certo? Ela não retorna nada. Então, e se ela não retorna nada, você não pode esperar usar a função daquele jeito que estava antes. Pegar o valor de retorno da função e fazer alguma coisa com ele. Entendeu? Essa é a primeira utilidade do void. Você pode colocar void aqui também, ó. Isso aqui está dizendo o seguinte, antigamente não era, agora é. Essas duas coisas são iguais. Fazer assim e fazer assim representam a mesma coisa, tá? Representam a mesma coisa. Ele está dizendo assim, o Arthur não aceita nada. É mais ou menos assim. Assim está falando, alô Arthur não recebe nenhum parâmetro. E assim você está falando, não recebe nenhum parâmetro mesmo, tá? Não é que eu esqueci, não. Eu tenho certeza que não recebe. E tanto é que eu estou falando, ó, não tem parâmetro. Os parâmetros aqui são vazios. É uma outra maneira de você utilizar o void. Eu falei que, na verdade, essas duas aqui são relacionadas para declarar as funções. Entendeu, Arthur, qual que é a finalidade aqui? Qual é o propósito do void? Entendi, sim. E aí, de novo, você não pode declarar uma variável uma variável do tipo void. Uma variável do tipo void, ela não existe, porque não tem valor. Ela não guarda valor, certo? Ela não guarda valor nenhum. Ela é para ser uma variável vazia, sem propósito nessa vida, andando nesse espaço aí, certo? Então você usa ela para esse jeito. Existe mais uma finalidade da palavra void, do tipo void. Mais uma finalidade. Eu acho que é por isso, inclusive, que ele deu o tipo 1 lá. Bem, a gente tem como declarar uma variável aqui e ela ter um void na declaração da variável, tá? Você chuta quando que a gente vai saber como é que usa esse outro tipo, essa outra utilidade de void? Chuta, Arthur. Quando a gente estiver vendo o quê? Sei não. Sabe não? Não. O pessoal jogou aí no ponteiro. Ponteiro. Existe uma finalidade, aí o void é muito útil nessa hora, quando você declara assim, void asterisco, certo? Aí você tá, olha só, asterisco, já adianto, mas a gente vai ver lá na frente, ponteiro, blá, blá, blá. Mas aqui você está declarando um ponteiro para void. Ponteiro para void, é assim que a gente fala. Declara um ponteiro para void, retorna um ponteiro para void, faz um ponteiro para void e assim por diante. Nessa hora o void é muito útil mesmo, tá? Só que daí a gente só vai entender isso quando a gente estiver vendo o ponteiro. Até lá, você pode usar o void para isso daqui. Você pode usar o void para fazer esse tipo de declaração. Tá? Para declarar uma variável e dizer que declarar uma função e dizer que a função não retorna não retorna nada. E também você pode dizer que ela não recebe nada. Inclusive aqui, ó, eu poderia fazer assim com o main, né? Eu poderia fazer assim com o main. Eu poderia dizer que o main não retorna nada. Então eu declaro void main. Void main é uma boa declaração. Ó, vai compilar. Certo? Então, até a gente ver ponteiros, que é o void asterisco, ponteiro para void, nesse momento, a finalidade do void é quando eu declaro uma função e eu quero deixar explícito que essa função não retorna nada. Certo? Se você declara uma função que ela diz que retorna um inteiro, você declara uma função e você diz que a função retorna um inteiro, e espera-se que você faça um return aqui. Se você não faz um return aqui, alguma coisa estranha tem. Você não está fazendo direito. Então, se você não dá return dentro da função, quer dizer, ela não vai retornar nada, marca a função com um retorno void. Beleza. O compilador funciona e ele vai te ajudar a pegar alguns erros também. Tá bom? Alguma dúvida, Arthur? Arthur? Você está entre a gente? Travou aqui, mas sem dúvida. Tudo Tá, certo. beleza. Vamos lá, a última coisa que a gente fala. Oi. É uma dúvida. Quando você coloca em uma função, por exemplo, int função, é porque ela vai retornar o inteiro, certo? Certo. Quando você coloca int main,
o main vai retornar o inteiro em algum momento? Para algum Vai. lugar? Não, se quiser, né? É que, na verdade, como eu falei, é uma das coisas que eu faço, que eu sou muito preguiçoso de fazer, é dar o return no main. Não tem problema de você fazer, mas como normalmente isso não faz a menor diferença, a gente acaba Então não se você dá o fazendo. return no main, ele vai retornar para onde? Para quem chamou o main. E quem que chamou o main? É eu aqui, ó. Opa. Na linha de comando. Então ele vai... tá, entendi. Então ele vai dar um print? Não, vai retornar. Porque depois, dependendo da onde você está chamando, como você está chamando, você pode fazer alguma coisa com isso ou não, entendeu? Mas, eventualmente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí lá eu vou explicar por que eu normalmente não dou... Bem, não dou return no main por preguiça mesmo, eu vou falar a verdade. Porque normalmente não é, ele é ignorado e a gente, quando é ignorado, a gente acaba ficando com preguiça. O correto é sempre dar um return no main. Tá? Desculpa aí, foi mal. Eu admito, meus defeitos estão aparecendo. Não, Oi? não, obrigado, entendi. Beleza? Vai lá. Alguma dúvida? Acho que não. Calma aí. Quando você coloca o void ali como valor da main, Uhum. isso te limita a alguma coisa? Não. Não? Nesse programa aqui, não. Nada. Não, em algum outro programa. Tem chega uma hora que pode te limitar? Não. A única coisa que acontece é assim, ó, vamos supor, se você está fazendo desse jeito, você pode dar return 0 aqui. Certo? Porque está falando que o main retorna int. Então eu vou compilar. Beleza. Agora, se eu falar que é void, aquele return 0 lá não vai ser aceito. Sim, mas dentro da função ali, dentro dos parênteses, onde é que está o argc e o argv? Aqui, você pode colocar void também. Mas não altera em nada em nenhuma ocasião. Nesses programas que a gente fez até agora, não. Ok. Nesses programas que a gente fez até agora, não vai fazer nada, que a gente não está mexendo ainda com os argumentos. Mas eu acho que o Grilo que perguntou na aula passada, eu mostrei, por exemplo, um alô Arthur lá, que era justamente vinha pelos argumentos. Então É verdade, eu lembro. lá na frente isso vai surgir. Esse daqui, essa é a assinatura padrão do int. Normalmente é o que você vai achar com mais frequência, entendeu? O que vai achar com mais frequência é isso daqui. Bem, vamos lá. Para fechar, para finalizar, existe uma coisa que você pode achar um programa desse jeito aqui, ó. Esquisito. Será que compila isso aqui? Compila. Warning. Deu um warning. Repare, é o warning. É o warning. Não vamos ignorar os warnings. O warning gera o programa, depois a gente vai ver. Só que o warning é seu amigo, tá? Se você compilou, deu warning, volta e remove o warning. É a melhor coisa que você tem para fazer antes que as coisas piorem. Então eu tirei o int dali. Eu vou tirar o int daqui, ó. Vou tirar o int daqui. Vou tirar o int daqui. Vou tirar o int daqui. E vou tirar o int daqui. Olha só, sumiu um monte de ints, né? E compila. Só deu um warningzinho lá em cima e compila. Eu vou tirar esse int aqui, ó. Eu consigo tirar também. Ele vai compilar. Agora ele vai dar 2 warnings, provavelmente. 2 warnings. Mas compilou. Warning não é erro. Tá bom? O que acontece é assim. O C tem a seguinte regra. Int é o tipo padrão. Então, se você tem que colocar só uma coisa, coloca int e bola para frente. Se você, por um acaso, por esquecimento ou preguiça, não colocar o tipo de retorno, ele vai assumir que você retorna int. Ele assume que você está falando que você retorna int. Se você não coloca o tipo de retorno. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Ele está sendo coleguinha falando assim, ó. O tipo do retorno, ele vai ser int. Tá? Ele vai ser int. O implícito dele é int. Porque você esqueceu de pôr. Mas, cara, na boa, não tem essa preguiça. Não tem. São quatro batidas no teclado e você conseguiu colocar o int. Opa. E você conseguiu colocar o int lá de volta, tá? Faz isso daí. Você se livra do warning e o seu programa fica mais bonito.
Vou colocar aqui também. Ó, agora ele vai compilar sem warning nenhum, ó. Olha que beleza, olha que lindo. Aqui embaixo, nem warning ele dá. E aqui funciona assim. Se você fala unsigned e não tá falando o que unsigned, ele assume, cara, é int. Unsigned int. Signed, não tá falando o quê? É int. Signed int. Unsigned long, e não falou o quê? Int. Certo? Então, na verdade, o ponto é, sempre que você não falar um tipo básico, que seria char, int, double, float, que a gente vai ver depois e tal, ele assume que você está falando de int. Por que ele faz isso, Arthur? Nosso último comentário de hoje, por que ele faz isso? Sou eu? É você, cara. Por que ele faz isso? Por que ele não colocou nada e ele assume int? Porque foi o que eu falei lá no começo da aula. É o neutro? É o padrão? É o padrão, cara. É o padrão. É o que o computador se dá bem. É aquilo que o computador faz melhor e tal. Então ele assume, cara, o cara não tá falando nada, então é int, cara. Vai ser int boa. Não é uma boa prática. Não é uma boa prática. Você vai achar muito programa só assim, ó. Signed Z. Unsigned Z. Você vai achar programas escritos só isso aqui, sem dizer se é int, se não é. Infelizmente você vai achar programas assim. Vai funcionar. Você vai falar, espera aí, tá, não está colocando nada, então é um int que está faltando aqui, certo? O programa com o int e sem o int, eles são exatamente iguais. Exatamente iguais. Nenhuma diferença, certo? A única coisa é para você ler. Na hora que você vai ler, você vai ter que lembrar que o signed aqui está faltando um int, então é signed int, não signed char ou coisa do tipo. E eu não recomendo. Coloque o int, tá? Coloque o int, vá lá, não é uma coisa que não vai cair seus dedos digitar quatro caracteres ali, dá 4 batidas no teclado, né? 3 mais espaço não vai cair seus dedos. Então coloca int toda vez, seja explícito, que o seu programa fica mais bonito, fica mais fácil de ler, tá bom? É isto. Parei a